externo, você resolve, de certa forma, esse problema, o que dá margem para você adotar políticas internas distributiva, de transferência de renda, de inclusão social, dá uma certa margem. Mas, ó, então aqui, o cenário foi produzido com a situação externa, mas houve opções políticas internas para dinamizar o mercado interno. Só para comparar, aqui, Colômbia, tem uma aluna nossa que está fazendo um trabalho lá sobre, comparando o Brasil e Colômbia. Colômbia cresceu muito mais economicamente que o Brasil, mas como você não internalizou esse crescimento externo para o mercado interno, os efeitos sobre o mercado de trabalho, sobre os seus rendas, são muito menores do que o nosso. Então tem uma opção política que é feita aqui, especialmente depois de 2005. Tá? Depois da crise política do mensalão de 2005, se intensifica esse processo. Tá? O próximo aqui mostra que essa opção é muito fortemente calcada e aí, para dinamizar o mercado interno, para dinamizar esse mercado interno a partir de uma posição mais decisiva do Estado, como promotor do desenvolvimento. E aqui são os gastos do BNDES, exatamente mostra isso, o crescente desembolso, o crescimento do investimento para dinamizar o mercado interno com uma ação mais decisiva do Estado. Tá? E outro aspecto aqui também, exatamente em função da folga, aí vocês vão perceber que houve uma elevação substantiva do investimento público. Nesse sentido, o Estado adquirido não um certo protagonismo político. E o investimento público é emprego formal. Aqui, né? Até porque você foi criando regras institucionais de todo qualquer investimento, participação da licitação, você precisa estar com a situação da empresa em dia, né, do ponto de vista financeiro. Tá? Próximo, por favor. O crédito que estava falando aqui. O crédito das famílias, aqui, ó. Aqui o crédito total cresceu imensamente, o acesso. Por que o crédito aqui é importante? Não só porque dinamiza o mercado interno, mas também como um fator diferenciado para quem trabalha. Então, entre você trabalhar com a carteira assinada ou não com carteira assinada, você vai exigir carteira assinada, vai procurar emprego com carteira assinada, porque senão você não tem financiamento da Casa Bahia. Aí o crédito pessoal aqui também, só o crédito geral da economia, mas tem o crédito pessoal. E ele induz o processo de formalização. Além disso, o Estado brasileiro, a partir dos anos 2000, inclusive antes do governo Lula, a partir dos anos 2000, precisava melhorar sua máquina arrecadatória. E para melhorar sua máquina arrecadatória, ele também precisava aprimorar o sistema de fiscalização. E aqui você teve um processo de indução por uma série de mecanismos de formalização da economia. Inclusive para ter acesso a crédito, para ter acesso a subsídios. Isso também induziu um processo de formalização dos contratos de trabalho. Não dá para desenvolver. Vamos pular essa taxa de juros. Então, do ponto de vista econômico, o que queria chamar a atenção? Tanto pela que a dinamização do mercado interno, você criou muitas ocupações no setor do comércio e no setor de serviços, e foram empregos formais. Aqui cresceu. E cresceu também, inclusive, emprego no setor industrial, mas uma indústria muito voltada para os bens de consumo não duráveis, que a gente chama, né? Então, ou seja, não só cresceu, como essa dinâmica da economia gerou emprego formais. Mas isso não explica tudo. Tem outro fator que é a dinâmica demográfica. E esse gráfico aqui mostra a relação de dependência. O que esse gráfico mostra? O vermelho mais escuro mostra claramente aqui que muda, pelo menos uma perspectiva aqui mais histórica, vai mudando a razão de dependência total. Ou seja, o número de pessoas que não estão no mercado de trabalho vis-à-vis quem está trabalhando. Tá? Então aqui, crescentemente, o número de quem está trabalhando é maior do que quem não está no mercado de trabalho. E aqui, o laranja mostra o seguinte: cai fortemente a razão de dependência dos mais jovens. O que significa? Cai a taxa de fecundidade. O censo de 2010 mostrou que a nossa taxa de fecundidade é de 1,9. Nós não estamos nem mais reproduzindo a nossa população, estamos com taxa europeia de fecundidade. Tá? Então, ou seja, a pressão de entrada no mercado de trabalho reduziu fortemente nos anos 2000. Reduziu fortemente nos 2000. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos envelhecendo como uma população que envelhece, está mudando a estrutura demográfica da sociedade brasileira. Então, aqui o que é? A gente tem uma janela de oportunidade, pelo menos até 2030, para resolver os nossos problemas sociais. Porque depois de 2030,
nós vamos ter mais gente idosa não trabalhando e dependendo de quem trabalha. Tá? Então nós temos que resolver as coisas nossas para 2030, assim como grande oportunidade. E a outra razão que explica também a menor pressão para entrar no mercado de trabalho é que você elevou a idade média de ingresso das pessoas no mercado de trabalho, dos jovens. Por quê? Porque uma parte importante dos jovens foram para a escola. Então você ampliou o número de matrículas do ensino superior de 3 para 7,5 milhões, né, de jovens nos anos 2000. Tá? Então tem menos gente entrando e os jovens estão retardando a sua entrada no mercado de trabalho. Nossos dados aqui são absurdos em relação à comparação internacional ainda, mas você está tendo esse movimento, que vai ter, no curto prazo, uma certa reversão disso. Esses jovens que estão se formando vão estar no mercado de trabalho num ambiente econômico mais desfavorável. Então isso vai retardar esse processo. E você reduziu também o fluxo migratório interno fortemente em função das políticas de transferência de renda. Tá? Então essa questão demográfica me explica um pouco essa questão. Outra questão é as políticas sociais. Pode mudar. Aqui o gráfico que mostra é um exemplo. Mostrar. O gasto social cresceu fortemente. Cresceu no setor privado e no setor público. Aqui nós estamos só pegando dados do setor público. É saúde e educação que cresce mais intensamente. Saúde e educação tende a ocupar muita gente. Por mais que as tecnologias tenham avançado, por exemplo, na saúde, isso não substitui força de trabalho, diferentemente do setor produtor direto de bens. Ele continua avançando os profissionais nessas áreas. Então, isso tende a ser todos empregos formais. Esse que o gráfico mostra. A outra questão que é importante para explicar o gasto social é o salário mínimo. O salário mínimo, ele não é só um fator de estruturação do mercado de trabalho. Como no caso brasileiro, o piso previdenciário, ele fica em benefício de prestação continuada, é um salário mínimo, isso significa a injeção de recursos, recursos na sociedade de uma forma muito intensa. São 22 milhões de aposentados, mais 5 milhões de benefícios de prestação continuada, mais ou menos aqui o dado, para mostrar que é uma coisa absolutamente muito expressiva. Isso aqui pesa muito mais do que Bolsa Família. Bolsa Família não tem importância nenhuma do ponto de vista econômico se comparado com isso. Não é importante sim para tirar as pessoas da miséria, mas do ponto de vista econômico não significa muito pouco. Isso aqui sim significa muita coisa. Tá? Então você teve uma elevação em termos reais de 66% no valor do salário mínimo entre 2002 e 2012. O gráfico seguinte mostra uma coisa bem interessante. Aqui deixou os neoliberais, os que acreditam na teoria clássica, neoclássica da economia, em parafuso. Por quê? Porque a teoria dos anos 90 só não podia subir o salário mínimo, porque isso geraria desemprego e informalidade. E o que esse gráfico mostra? Exatamente, se subir o salário mínimo de uma forma substantiva e a informalidade, no conceito que nós estamos utilizando aqui de informalidade caiu, ou de formalização que nós estamos usando aqui. Então você tem uma queda muito forte na informalidade e uma elevação ao salário mínimo. Tá? O que mostra que essas questões, para quem é keynesiano, outro, isso não é muito problema, porque são os outros fatores que explicam a dinâmica da economia. Mas para o neoclássico isso aqui foi um tiro na sua teoria. Então, o próximo aqui é a evolução dos beneficiários, que são beneficiados pelas políticas de amparo assistenciais, os benefícios de prestação continuada. O próximo, também só para ter noção. Então, com isso, nós estamos dizendo que é o seguinte: aumentou o gasto social. Ontem estava vendo um trabalho do professor economista da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Eu estava mostrando o seguinte: o México tentou fazer um ajuste nessa ordem econômica, reduziu seu gasto social para 8% do PIB. Nós aqui, no Brasil, o cálculo que ele fez, nós gastamos em torno de 17% a 20% do PIB na área social. Então, ou seja, gasto social gera ocupação, tende a gerar ocupação formalizada. O México, que não fez gasto social, o Estado está sendo destruído. E aí, quando não existe Estado, é difícil você conseguir segurar a própria tessitura social. Então, só para exemplificar. Outra questão aqui para nós importante explicativa, outra hipótese,
A quarta é o papel das instituições públicas do trabalho. Aqui, particularmente, nós estamos destacando aqui, no texto, a gente coloca assim, diferentemente da perspectiva mais conservadora, liberal, que é a Constituição de 88 criou barreiras para a formalização. Então, nós estamos dizendo que a existência desse marco legal, existente na Constituição, ele criou parâmetros do que a sociedade brasileira considera um trabalho minimamente decente, para usar um conceito em disputa, é um trabalho decente na sociedade brasileira. E esse parâmetro exatamente impulsionou a busca pela formalização para ter acesso aos benefícios assegurados pela Constituição de 88. Tá? Ou seja, os indivíduos, os trabalhadores, pressionam também para poder ter acesso a esse patamar. O Adalberto tem a tese, inclusive, que compartilha que das utopias dos trabalhadores exatamente é acesso ao sistema de proteção social. Então, as instituições públicas, elas têm a função de efetivar aquele direito prescrito na norma legal. Tá? E aqui nós achamos o seguinte: quanto maior a presença do Estado na sociedade, maior a possibilidade de efetivação desse direito. Vou citar um caso muito simples que uma juíza me contou no interior do Pará. Ela foi trabalhar numa região madeireira, nenhuma madeireira assinava a carteira de trabalho, e ela começou a jogar duro, para usar uma expressão no amigo Vitor, com as empresas. Aí ela ia no clube da cidade, ninguém conversava com ela. O dia que ela saiu, os fazendeiros fizeram carreata e fizeram uma festa, churrasco. Para a alegria dela, chegou outra juíza no lugar dela que era que nem ela, jogava pesado para dizer, ó, tem que assinar a carteira. E o que aconteceu pela presença do juiz de trabalho nesse local? Que as empresas deixaram de usar como prática não registrar a carteira, porque sabia que tinha punição, que tinha efetivação. Então, ou seja, a presença do Estado pode assegurar a efetivação de direitos. E nesse sentido, as três grandes instituições da área do trabalho, o Sistema de Fiscalização do Trabalho e o Ministério Público, contribuíram de certa forma, com contradições também. Aqui essa primeira tabela mostra aqui que o número de trabalhadores formalizados por ação fiscal foi aumentando ao longo do tempo. Tá? É isso, foi aumentando ao longo do tempo. Porque houve, a partir de 99, uma privilegiação, se privilegiou absolutamente, do ponto de vista estratégico do Ministério do Trabalho, formalizar até recentemente. Só que o Ministério do Trabalho hoje está muito desestruturado, o sistema de fiscalização está muito fragilizado. Tá? E além disso, você tem uma política muitas vezes de não efetivação do direito, de você permitir conciliar. Então tem contradições. A outra, então, em função do tempo, eu estou indo rápido aqui. Sim. A outra questão aqui é a evolução do quadro da presença de trabalho no território nacional. Tá? O que essa tabela mostra? O número de magistrados de trabalho subiu 64%. Ou seja, você espalhou a justiça do trabalho para o interior do país, criou vagas. Esse é o caso que eu citei da juíza lá do interior do Pará, que ela estava falando. O número de servidores também, que são os que preparam o processo, organizam todo o processo, demanda, também aumentou muito fortemente. Tanto que hoje, qualquer processo trabalhista, ele demora muito menos tempo de ser resolvido do que alguns anos atrás, tem mais celeridade. Também cresceu o número de processos trabalhistas. E a Justiça do Trabalho, contraditoriamente, porque você imaginava, ela é superavitária. Ou seja, com a formalização, ela tem capacidade de arrecadação maior do que é o gasto para sua manutenção. E qualquer processo trabalhista, imediatamente resolvido, também já são recolhidos todas as contribuições previdenciárias. Tá? Então, isso que mostra que, em termos reais, você praticamente dobrou, subiu 57% a evolução da arrecadação da Justiça do Trabalho entre 2002 e 2012. Tá? A Justiça do Trabalho também tem um outro fator muito importante para a nossa avaliação, que é, no Brasil não tem uma lei sobre terceirização. Tem um grande embate hoje na sociedade como regulamenta a terceirização. A Justiça do Trabalho estabeleceu em 93, naquele período de flexibilização,
uma regra, uma súmula, que dizia o seguinte: pode ter terceirização desde que não seja atividade meio e que a empresa principal, se a empresa contratada, terceirizada, não pagar o direito, a empresa principal subsidiariamente tem que pagar esse direito do trabalhador, não pago pela terceirizada. Tá? Então, nos anos 2000, essa regra começou a se consolidar na prática. E o que aconteceu? Que muitas empresas começaram a fiscalizar suas terceirizadas para cumprir a carteira assinada, o recolhimento do fundo de garantia e das contribuições previdenciárias, sociais, para não sobrar para ela. O caso, por exemplo, Campinas, o shopping foi responsabilizado porque uma loja no seu interior faliu, não recolheu as contribuições previdenciárias, ele foi condenado. O que o shopping fez? A administração controla todas as lojas porque respeita a legislação. Se nós pegarmos um dado, o índice de carteira assinada entre as trabalhadoras de aceia e conservação é mais elevado do que o mercado geral de trabalho, chega a 80 e poucos %. É muito mais elevado, é mais elevado do que o setor industrial, o setor mais estruturado, exatamente em função um pouco dessa regra. E a última instituição pública, que também tem o mesmo sentido que a Justiça do Trabalho, o Ministério Público, cada procurador é a própria instituição, tem uma autonomia absoluta do que ele vai tocar.